Seja bem-vindo a mais uma temporada do podcast Líder AAA. Eu sou Caroline Marcon, consultora organizacional, coach executiva e autora do livro O Poder dos Times AAA. E para abrir a nossa temporada, hoje a conversa é sobre liderança em contexto de reinvenção. Imagine uma empresa que perde o seu eixo histórico de operação e precisa se reinventar e encontrar novas avenidas de desenvolvimento. E para falar sobre isto, eu recebo a minha querida Sani Silveira, CEO da CNP Seguros Holding Brasil e diretora-presidente da IUSE. Sani, muito bem-vinda. Muito obrigada, Carol. Prazer imenso estar aqui com você, estar aqui com as pessoas que vão nos escutar hoje para falar um pouquinho dessa história desafiadora. Eu que agradeço imensamente o convite. Querida, eu tenho acompanhado de perto a sua liderança e aprendo muito com você, com o seu time executivo. E quero que você comece contando para as pessoas que estão agora conosco qual foi o momento de virada na sua liderança onde você realmente sentiu o que era a Sani líder e tomou decisões que hoje fazem parte desse seu estilo. Existiu alguma situação que você se recorda nesse sentido? É uma pergunta profunda, né? Quase ontológica, assim, né? Para a gente buscar aí um pouco da alma isso, né? Carol, eu não sei se eu tenho um momento preciso, mas eu tenho um contexto que eu acho que me traz um pouco dessa resposta que você, para essa pergunta que você me fez. Eu acho que é difícil separar a minha posição de CEO sem pensar um pouco nessa questão da liderança feminina, né? Que, aliás, é outro tema muito bacana para a gente explorar. Que vamos explorar bastante também. Ah, que bom! E eu acho que a grande virada para mim, aí sim, como mulher e líder, foi no momento que eu entendi que, embora eu fosse uma pessoa que olhava com um olhar talvez cuidadoso em excesso, eu diria quase que até maternal, né? Quando eu percebi que esse olhar de cuidado ele é importante, mas a gente precisa, como gestor, estar muito atento a essa proteção que a gente faz para a nossa equipe, porque em excesso ela não desenvolve equipe. No momento que essa ficha caiu e que eu entendi que eu poderia continuar cuidando, mas que isso não poderia tirar o espaço de crescimento do outro, caiu uma ficha de equilíbrio na gestão e eu acho que a partir daí eu consegui me ver muito mais plena nesse papel de gestora e até, por que não, muito mais justa, né? Porque quando a gente protege muito, a gente também, às vezes, ao pecar pelo excesso, a gente pode cometer aí um certo deslize nessa proteção. Então, eu acho que o grande momento de virada foi no momento que eu compreendi que a gente precisa separar um pouco essa questão do cuidado com a questão do desenvolvimento e que não há nenhum problema em se ter um equilíbrio nisso. Na verdade, é o que realmente faz toda a diferença e eu posso dizer que você realmente conseguiu esse nível de autoridade com a tua equipe, de criar essa proximidade com a autoridade. Sim, eu percebo isso também. Eu percebo que há esse espaço e esse lugar de fala, de saber que ao orientar, eu não estou, ou cobrar, né, no bom sentido, resultado, desempenho, nós não estamos deixando de cuidar. E a gente precisa ficar em paz com isso. E eu percebo que muitos gestores têm essa dificuldade, né? E sabe o que eu digo para os gestores nessa hora, que é muito comum? Talento gosta de ser desafiado. Sem dúvida. As pessoas talentosas adoram esse... Sem dúvida. Mostra que você pode ir além, isso é energizante. Sem dúvida, você tem toda a razão nisso. Já começamos aqui quebrando um grande mito de liderança. Gente, talento gosta de ser
Desafiado. Sem dúvida, Carol. Agora, Sani, antes da gente entrar na pauta de negócio, que é muito interessante, conta pra gente quem é a Sani e como é que ela chegou até aqui. Obrigada, Carol. Uma oportunidade de falar um pouquinho, vou tentar ser breve. Bom, eu sou uma mulher 50 a mais, sou casada, tenho 2 filhos, filhos que me desafiam diariamente a crescer, a me desenvolver. Tenho um filho de 32 anos, uma filha de 21. Então, são ótimas gerações para a gente estar conectado e entendendo, né, esse avanço e essa transformação do mundo. Eles dois estão em Brasília? Não, minha filha está fora, estuda na Austrália, está fazendo universidade lá. Meu filho está em Belo Horizonte, foi seguir carreira lá na área de inovação e por lá ficou. Então, que legal. A gente troca muito, até por esses desafios de vida, né? E de lugares diferentes. É sempre muito rico para mim essa convivência. Bom, eu sou formada em comunicação social, mas fiz algumas especializações ao longo do meu desenvolvimento profissional, tanto nas áreas de marketing, de estratégia, várias, e também liderança executiva, que sem dúvida nenhuma é o tema pelo qual eu me apaixonei. Eu comecei a minha carreira muito jovem, ainda na universidade, comecei, acho que como quase todos nós, como estagiária, na área de comunicação, trabalhando numa assessoria de imprensa da Caixa Econômica, e ali eu entendia, eu sou de Brasília, esqueci de comentar isso, nasci em Brasília e estou lá até hoje, e sempre tive o desejo de permanecer. Eu adoro Brasília, eu sou apaixonada por Brasília, eu sempre digo que há vida fora da política. Muita vida, né? Muita vida. E eu sempre desejei que em algum momento eu pudesse desenvolver a minha carreira em alguma instituição pública que parecia ser natural para quem é de Brasília. A vida gira, dá muita volta, e o fato é que eu não fui trabalhar na Caixa, mas há 27 anos passei a trabalhar para a Caixa. Foi quando eu ingressei nesse mercado de serviço, mercado segurador. Na época a empresa chamava Caixa Seguros ainda, e naquele momento eu entrei como analista de marketing. E antes de entrar eu já tinha trabalhado na Folha de São Paulo, tinha trabalhado em agências de publicidade, mas eu queria construir uma carreira de fato em uma empresa que eu via que era sólida e que eu podia crescer. Eu tinha um pouco essa ambição. E ali, nessa empresa que eu estou há tanto tempo, eu tive aí a oportunidade de passar por diversas áreas, né? Não só o marketing, mas também área de produtos, área de operações. Mas eu acho que, sem dúvida nenhuma, o marketing, a estratégia me fez enxergar o todo da companhia. E hoje, né, depois de 27 anos que eu faço esse ano, eu tenho a honra aí de presidir uma das empresas do grupo CNP. A CNP Assurance e a Caixa Econômica, que são as acionistas das Caixa Seguros, onde eu entrei há 27 anos atrás, elas continuam sócias. Nós temos várias empresas hoje no Brasil. Uma delas é exatamente a CNP Seguros Holding Brasil, que gere e que cuida de uma carteira importante de clientes, né? Que hoje essa carteira está em Hannover, mas nós estamos falando de 4 milhões de clientes. E o meu papel e a minha responsabilidade hoje é exatamente tocar essa empresa, que é uma empresa grande, embora em Hannover, mas uma líder ainda de mercado, né? A CSH, como nós chamamos, é a nossa líder do mercado de seguros habitacionais. Uma empresa muito conhecida no Brasil e que, em algum momento, talvez a maioria dos brasileiros teve algum tipo de contato ou alguém da família, né? Todo brasileiro que passou conhece. pela Caixa e fez um financiamento habitacional tem algum contato. Exatamente. E vamos falar agora dessa situação do negócio que é bastante peculiar. A gente já está mais acostumada em falar em runoff, eu trabalhando com vocês como consultora, você presidindo, mas para quem nos ouve, Sani, conta um pouco essa situação de runoff e aproveita e conta para mim, quando você assumiu como CEO,
O desafio maior era reorganizar a estrutura da empresa, justamente por essa questão, manter a cultura e o engajamento das pessoas, ou realmente manter o resultado do negócio. Carol, eu acho que era um pouco de tudo, mas para ser mais assertiva aqui no ponto que me parece ser o melhor ponto para a gente explorar, e é o que de fato eu coloquei energia, engajamento das pessoas, construção de cultura, né? Nós estávamos, eu estou nessa posição de CEO há 2 anos e pouco, 2 anos e alguns meses. Então é recente para mim essa cadeira também, mas como eu te falei, eu estou na empresa há muitos anos. Sim. E durante muito tempo ocupando uma cadeira de diretora e portanto, entendendo bem da dinâmica da companhia. Esse processo de mudança pela qual nós passamos, e não vamos entrar aqui nesse detalhe porque a gente se perderia num foco muito mais interessante para explorar, mas o fato é que aquela empresa que era a Caixa Seguros, anos atrás, ela foi desafiada porque a CNP tinha um acordo de 20 anos com a Caixa e esse acordo precisou ser renegociado. E durante esse processo, a gente teve segregações de diversas empresas, né? E mudanças no próprio balcão da Caixa, que por meio da Caixa Seguridade, escolheu também fazer uma oferta pública e trazer outras seguradoras para explorar o mercado. Diante de inúmeras segregações, isso mexe muito com as pessoas. Insegurança, desafio, né, de se reinventar. Nós tivemos empresas que foram segregadas e que vieram aqui para São Paulo, então pessoas que saíram. E ali, na companhia, eu tive que fazer um resgate de quem ficou, porque nós víamos de uma empresa gigantesca e de repente essa empresa tem um outro fit. Continua grande, mas é um outro tamanho e uma outra perspectiva de negócio. Ali, se as pessoas não compreenderem qual é esse novo momento, elas vão, sem dúvida nenhuma, desengajar. Então, acho que o trabalho mais importante foi fazer um resgate. E eu confesso para você que quando eu assumi a cadeira e cheguei na empresa, a empresa estava muito mexida. As pessoas estavam bem desconstruídas. A gente precisava buscar uma identidade para esse novo momento da companhia. E eu percebo hoje, 2 anos e meio depois, que o cenário de engajamento é outro. Conhecendo a sua liderança, estando, né, andando pelos corredores, a gente percebe um cenário diferente. Então, Sani, o que é mais difícil quando você tem que liderar uma reinvenção como essa? E não de uma maneira que as pessoas sintam medo, pânico, né? Paralisia ou quebra de confiança na liderança. Qual que é o segredo para conseguir dar essa volta? Carol, suas perguntas são ótimas. Eu penso que você trouxe a palavra mais importante, confiança, né? Eu penso que para você ter as pessoas engajadas, você precisa dar significado para as pessoas, não é? Independente do desafio que as empresas tenham e independente do tamanho da empresa, me parece que o mais importante é que cada um que esteja ali tenha um significado. Então, como é que a gente cria significado? Na minha visão, criando conexão, né? Nós precisamos sair também daquele mito de que o CEO ou outros cargos de alta gestão na empresa, eles estão distantes, eles precisam estar muito próximos, né? Aliás, quanto mais a gente cresce na hierarquia, mais cuidado a gente tem que ter com a proximidade, porque é muito natural a gente se distanciar. Verdade. E uma coisa que eu fiz assim que eu cheguei foi me conectar com as pessoas. E, afinal de contas, eu vivi a história junto com elas e mesmo que não tivesse vivido, eu precisava entender que história é essa. Então, essa conexão é o que gera confiança, porque você precisa ter coerência,
entre o que você fala e o que você faz. Sem dúvida nenhuma, você precisa ser exemplo. Não adianta, né, a gente ter apenas o discurso, mas você precisa também ser muito próximo para poder ter uma escuta ativa e entender qual é a angústia daquele momento, o que está preocupando as pessoas. E acho que foi aí que eu coloquei a minha energia. E ao ir para esse lugar, eu consegui adequar o meu discurso, priorizar aquilo que precisava ser priorizado e fazer isso também com muita serenidade, com muito respeito ao momento das pessoas e da empresa também. Então, aí você faz o resgate da confiança. E aí tem um tema que eu tenho muito orgulho de compartilhar e queria compartilhar também com todo mundo que está aqui, é que quando eu assumi a posição e vendo que a gente não estava no momento de um clima organizacional tão bacana, eu sentei com a minha gestora de pessoas e cultura, Renata, que, aliás, fico muito feliz em falar aqui o nome dela, porque eu acho que ela é uma gestora incrível também, e falei, Renata, nós vamos ser GPTW. Nós tínhamos tido essa certificação há anos atrás e, por todas essas circunstâncias de segregação, a gente achava que nem valia a pena buscar essa certificação porque sabíamos que o clima não estava bom. E eu falei, nós vamos conseguir. Mas não é só sobre conseguir, é conseguir com um nível de satisfação elevado e que ele seja verdadeiro, que as pessoas nos deem essa certificação. Porque isso não é imposto, isso é conquistado. Exato. E a gente, ano passado, teve essa alegria de poder celebrar a certificação com 90% de satisfação das pessoas em relação ao ambiente de trabalho. Então, eu acho que isso consolida muito esse processo de resgate da confiança e do significado para as pessoas. E foi feito um trabalho, né, em relação a como atingir esse resultado, um trabalho muito consistente da tua equipe de pessoas. Tem muita gente envolvida. Eu estou aqui representando, claro que eu sei que a liderança ela tem um mérito nisso, mas é um time maravilhoso que eu tenho lá também. E outra coisa, quando você fala dessa busca de significado, uma atividade que a gente fez com o seu time executivo no ano passado, que foi muito emblemática para mim, foi o Descubra Seu Propósito. Ah, sim. Você lembra desse Lembrei exercício? Agora. Onde a gente fez uma sessão com todo o time executivo, onde vocês trocavam, né, percepções, histórias de vida, valores e reconstruíam esse propósito no momento e depois cada líder fez o mesmo exercício com os times. Foi. E isso foi um trabalho de muita conexão, né? Exatamente. Que eu acho que foi vale lindo também. Mesmo. Foi muito bonito. E por quê? Porque a gente trabalhou muito a nossa identidade, como eu te falei, para que todo mundo entendesse que ali, com essa missão, né, com essa honra que a gente tem de cuidar de 4 milhões de clientes, ainda que a nossa atividade comercial tenha reduzido, mas nós temos aí um trabalho, primeiro, diligente e responsável, mas segundo, inspirador. Sem dúvida. O cliente passou a ser para nós a nossa, vamos dizer assim, maior inspiração, né? Existe, obviamente, e toda companhia sabe que para ela ser competitiva, para ela se manter atualizada, ela tem que colocar o cliente no centro. A experiência do cliente é tudo. E isso é óbvio e natural. Mas quando você não tem aqui uma atividade comercial acontecendo, a sua inspiração e o seu zelo por esse cliente, ele se torna um propósito mesmo. E aqui a gente também construiu uma série de atividades e de projetos que fizeram com que a gente colocasse aí o NPS dos nossos clientes nas alturas também. Nas alturas, então, isso também traz muito significado, como eu disse, as pessoas precisam ter significado naquilo que fazem,
para que elas tenham orgulho do trabalho que estão fazendo. Isso vem muito da tua história como diretora de experiência do cliente. Sem dúvida. Por sem muito dúvida, tempo, sem né? Então você dúvida. traz isso no teu jeito de liderar. Sem dúvida. E acredito mesmo que não podemos negligenciar jamais nenhuma organização, né, o cuidado e a experiência do cliente. E trazer isso também para o colaborador, porque isso Exato. eu vejo também que o colaborador ele vive uma experiência muito positiva e existe um cuidado, né, nessa experiência. E a CNP trabalha muito com isso, né? Quando a gente fala de propósito, a gente não fala da boca para fora. A gente realmente, neste aspecto, a gente tem muito forte na nossa cultura. Em francês nós falamos raison d'être, que é a razão de ser, né? Essa é a tradução mais literal para propósito, que é o jeito que a gente chama aqui. Então eu acho isso muito inspirador. Qual é a nossa razão de ser, né? Por que acordamos e estamos aqui? Então, temos 4 milhões de clientes para cuidar, não é porque a companhia diminuiu sua atividade comercial que nós não temos uma companhia em movimento, viva, dinâmica. E outra, né? Carteiras por um longo tempo. Muitos então, anos. Não é que vai acabar amanhã. Não, tem uma perspectiva aí. É bastante longa. Muito longa. A cauda é muito longa. A cauda é longa. Porque os contratos de financiamento, eles são de 15, 20 anos, né? Exatamente. Outra coisa, voltando para essa questão da reinvenção que muitas empresas passam, eu acredito que a maioria no cenário atual está passando por algum tipo de reinvenção. Qual é o erro mais comum das empresas? Demorar muito para tomar decisões, comunicar mal ou se apegar a questões do passado? A pessoa não resistir à mudança. Bom, de novo, uma pergunta que é difícil escolher, né? Entre os três, porque realmente todos têm o seu lugar na transformação, né? Mas o que a gente está falando aqui é isso, né? De transformar uma organização. E vou puxar a sardinha para o meu lado, talvez, de maior domínio. Mas acredito, Carol, que a comunicação, ela é, sem dúvida nenhuma, o grande conector, né, para as transformações. E quando a gente fala de comunicação, não de uma forma simplista, né? Comunicação como elo que alinha o eixo estratégico e que traz a visão. Comunicação como ajuste de rota para que as pessoas possam receber feedbacks e saber que se elas estão ali presas ao passado, que feedback a gente pode dar, como é que elas podem se reinventar e para isso precisa de muita comunicação. Por trás da comunicação, a mobilização. Não existe mobilização para transformação sem comunicação. Agora, a comunicação, para mim, ela é efetiva quando ela também é factual. Ou seja, não é o falar as palavras, mas é o falar no sentido de orientar, mas também no sentido de avaliar resultados concretos. Estávamos aqui, chegamos aqui, tivemos resultados, estamos na rota, não estamos. Então, é essa comunicação como orquestradora disso tudo. Para mim, eu acho que não há como você fazer uma transformação sem você ter uma excelente habilidade de comunicação com as equipes como um todo, né? E você tem essa capacidade de fazer as pessoas se sentirem ouvidas, se sentirem importantes naquilo que estão fazendo, sentir que elas pertencem. E você também consegue uma coisa que eu acho muito interessante, que é dar segurança sem iludir. Me fala um pouco dos teus valores para a gente tentar entender de onde isso vem, né? Quais são os teus grandes valores hoje como líder? Aquilo que você diz, olha, Carol, disso aqui eu não abro mão. Aconteça o que acontecer, meus 3 valores principais são esses. Bacana, Carol. Bom, vamos lá. Você me conheceu um pouquinho, eu sou uma pessoa realmente muito transparente, né? Mas essa transparência,
Eu diria que ela é pela coerência, né? Eu não consigo falar uma coisa se eu não acredito nela. Então é uma missão muito árdua para mim, se eu tiver que estar na frente de um time inteiro para falar sobre o que eu não acredito. Eu acho que eu não seria líder para esse tipo de papel, porque acho que nenhum líder, não né? seria uma Na boa verdade, atriz. né? Não seria uma boa atriz. Não consigo ser essa atriz, e acho que nenhum líder deve ser atriz ou ator, porque as pessoas, elas lidam com os fatos e, como eu disse, com o exemplo. A coerência para mim é tudo. Eu acredito que esses valores que eu trago, acho que muito já encarnados mesmo, eles passam até pela minha história, de como eu cresci, como eu me desenvolvi também como ser humano, como pessoa e como profissional, né? Eu valorizo muito as relações com as pessoas. E quando eu digo sobre as relações com as pessoas, eu não estou falando apenas das relações próximas ou mais íntimas, eu digo o respeito que eu tenho por pessoas. E quando você lidera, você precisa gostar de gente. E se você gosta de gente, você não quer, de forma alguma, primeiro, fazer com que essa pessoa receba uma ordem, um comando de cima para baixo e que ela vá lá e que execute sem significado, porque você sabe que não funciona assim. Você tem que ter sensibilidade para saber que a maior forma de engajar é a pessoa compreender. Então, eu sempre gasto muito tempo, e às vezes até demais. Eu acho que aí tem um ponto meu de melhoria também como líder. Acho que todos nós temos muito a aprender, e eu também tenho muito ainda a aprender nessa posição mais alta de liderança. Mas eu gasto bastante tempo no contexto, na empatia e nas explicações do porquê das coisas. É claro que existem momentos, e nós aprendemos isso, né, com você, que a gente usa uma caixa de ferramentas para acessar vários estilos de liderança. E tem hora que a gente precisa ser um pouco mais coercitivo mesmo, né? Precisa de um comando, senão as coisas não acontecem. Isso faz parte, mas isso não é a tônica, né? Exato. Isso não pode ser a retórica. Isso tem o momento certo de ser utilizado. Então, eu acho que esse valor que eu trago comigo de gostar das pessoas, gostar de gente, de ter respeito pelo outro, é o que me faz ser autêntica, é o que me faz ser transparente, é o que me faz ser verdadeira na relação que eu construo, né? E é por isso que eu consigo falar o que tem que ser dito sem exaltação e sem constrangimento, porque eu acho que todas as pessoas têm direito de escolher ficar ou não numa empresa. E do mesmo jeito que alguns vão embora, outros vêm porque talvez para aquele momento de vida faça sentido. Então, acho que as pessoas precisam entender com muita clareza o que acontece na companhia, qual é o desafio, qual é a proposta de valor que eu tenho para esse colaborador, o que eu espero dele, e é claro que ali a gente firme um pacto. Tá legal para mim? Tá bom para a empresa? Tá bom para você? Vamos juntos. Quando não estiver, ok. É natural, né? A dinâmica de entradas e saídas, né? O turnover é natural. Então, a gente precisa lidar com isso com naturalidade. E às vezes eu acho que a gente fica num jogo de muito receio do que vai falar ou como vai falar, e aí a gente começa a criar umas fantasias e uma dispersão de energia na companhia desnecessária, não é? Sem dúvida, sem dúvida. E ao mesmo tempo que as pessoas te veem como uma líder bastante estratégica, tem uma coisa que para mim chama muita atenção também, que é a sua disciplina emocional. Porque sem essa disciplina emocional que você está demonstrando aqui e demonstra no dia a dia, não há uma execução possível. A gente pode ter uma estratégia brilhante, mas é essa disciplina emocional que faz com que a gente possa
Executar. Me conta de onde vem essa disciplina emocional, como é que você cultiva isto? Olha, Carol, eu percebo isso, eu acesso essa caixa de ferramentas, não é fácil, é muito natural a gente se deixar levar pelas emoções, nós somos, né, eu numa das formações de coaching que eu fiz, eu aprendi que nós não somos seres racionais, nós somos seres emocionais que usam a razão para justificar a decisão que o coração já tomou. Exato. Então, nós somos pura emoção, né? E nós nos mobilizamos muito pela emoção. Mas à medida que você vai crescendo profissionalmente, você precisa desenvolver uma consciência, uma autoconsciência muito grande sobre si mesmo. Eu acho que essa minha, vamos dizer, serenidade, que é conseguir ser firme com um propósito, mas sem perder, né, o lado talvez mais doce, suave, vamos dizer assim, ele vem de um exercício muito forte de autoconhecimento. Não há também como a gente crescer e como se desenvolver se a gente não tem, sem dúvida nenhuma, um investimento no nosso próprio desenvolvimento como ser humano, como pessoa. Se eu conhecesse a Sani 27 anos atrás, eu estaria vendo essa serenidade ou uma pessoa diferente? Eu acho que você estaria vendo essa serenidade, porém eu acho que ela era mais mecânica. Ela era com mais dor. Talvez assim, sabe aquela história? Não, aqui fora tá tudo bem, mas lá dentro, sabe, você tá se acabando, né? Então eu nunca fui uma pessoa explosiva. Então, consigo controlar, mas a que custo internamente? Isso, sem dúvida nenhuma, eu acredito que me custou alguns problemas de saúde, né? Na minha trajetória, eu enfrentei alguns episódios de saúde que eu não quero enfrentar mais. Então, você ia me ver serena, mas era uma serenidade muito mecânica, né? E aí, como meu marido brinca em casa, ele fala, porque você não conhece ela de verdade, que ela explode aqui, né? Então, não é sobre isso hoje. Eu acho que hoje, depois de alguns anos, é uma serenidade mais natural, mais minha, mais plena, né? Onde, de fato, o autoconhecimento é maior e você consegue, inclusive, saber aquele dia que você não está bem. E também respeitar isso. E respeitar isso. Então, um dia que você não está bem, que você está, sei lá, mais mal-humorada ou você está mais preocupada com algo que vai te tirar do seu centro, evita. Evita uma reunião difícil, evita se expor naquele dia a um contexto que vai precisar de um esforço emocional. Isso para mim é orquestrar, porque ninguém tem, vamos lá, né, falando de uma forma coloquial, sangue de barata para tudo. Mas desenvolver a nossa capacidade de controle emocional, ele é primordial para o nosso crescimento e para a equipe, porque o que eu aprendi muito, né, observando também diversas lideranças que eu tive. Aqueles líderes muito explosivos, você tem medo de levar alguma coisa, de trocar uma ideia, de discordar. E eu via muito sofrimento por trás disso para mim mesma, porque eu já tive lideranças que eu não tinha espaço de contradizer. Isso não é bom para a organização. Então, quando você sabe, a sua equipe sabe que você é uma pessoa equilibrada, as pessoas não têm receio de te trazer coisas difíceis, não têm receio de discordar. E vamos lá, né? Organizações são complexas demais. Cada vez mais. Cada vez mais. E o que garante que a gente está tomando as melhores decisões nas organizações? A diversidade. Nós precisamos de diversidade em todos os aspectos. Diversidade de gênero, diversidade de opinião, as minorias precisam fazer parte das discussões. Por quê? Porque a gente precisa de olhar amplo, né? A gente precisa, sem dúvida nenhuma,
ter uma condição de pensar diferente. Você imagina com lideranças que não abrem espaço para um pensamento divergente do seu. Isso, para mim, de onde vem a reinvenção? É insustentável. Como é que você se reinventa? Exato. Como é que você cresce? Como é que a organização evolui? Então, isso eu aprendi na minha experiência como profissional, observando as lideranças que eu tive e vendo o quanto eu tinha oportunidade de crescimento com lideranças. Eu tive uma líder maravilhosa que eu podia conversar sobre tudo, no sentido de trocar uma ideia, de discordar. Então, eu penso que quando você tem esse espaço, tudo é você cresce, muito mais rico. Sem dúvida. Então, essa serenidade hoje, ao contrário do passado, ela é muito mais verdadeira para mim, porque eu compreendi que de fato ela é necessária, né? Então é muito natural. Excelente. E você faz alguma coisa no teu dia a dia, Sani, para te colocar nesse lugar de serenidade, algum tipo de autocuidado? Fala para mim da tua rotina fora da empresa. Sim, eu gostaria de fazer mais, muito mais, mas estou nesse processo de cada vez mais encontrar o meu equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional. Hoje, eu penso que a gente não pode abrir mão de atividade física, então eu me esforço muito para conseguir. Tem uma coisa que para mim é fundamental, que é caminhar. Eu preciso caminhar. Nos parques de Brasília? Nos parques, eu moro num bairro que me oportuniza isso, então eu tenho muito espaço para caminhar e, de preferência, pela manhã, com luz do sol, para que a gente possa fazer essa troca de energia. Eu diria para você que eu acho que nas caminhadas é onde eu mais me energizo. Mas eu procuro também, sem dúvida nenhuma, meditar. Eu queria estar com uma meditação, já fui muito mais regular nas minhas meditações, mas eu não consigo abrir mão. Tem hora que eu preciso de 3 minutos para respirar, né? Essa questão do centramento na sua respiração, reorganizar as ideias, ela é muito importante. E você consegue ter essa... E eu faço isso durante o trabalho dia, no mesmo. meu trabalho. Às vezes eu tenho que parar e eu preciso de 3 minutos para respirar. Eu aprendi no coach isso como centramento, né? Às vezes entre uma reunião ou outra, 1 minuto e meio é o suficiente para você se conectar consigo mesmo. Senão você vai na roda viva, você sai de uma, vai para outra. Fala, não, calma. Então, com quem que eu estou agora? Quem é essa pessoa que está aqui? Deixa eu me conectar com essa pessoa, sair do automático. Então, eu acho que o exercício de respiração, ele também traz isso para a gente. Depois eu procuro cuidar da minha alimentação. Eu acho também que muito do nosso equilíbrio e do nosso balanço, ele vem muito do que a gente come e a forma que a gente come. Então, eu tenho me dedicado muito a entender um pouco mais sobre medicina do estilo de vida e entender que é no estilo de vida diário, cotidiano, que a gente cria bons hábitos para a longevidade, né? Então, eu sempre busco me nutrir desse tipo de conteúdo, mas não tenho nada assim muito radical que eu faça. E nem precisa, a questão é a constância, é realmente são pequenos vitórias, hábitos e pequenas que criam, vitórias, né, que a gente vai construindo. Você se considera uma pessoa disciplinada? Não muito, Carol, eu sou mais comigo mesma, eu sou mais disciplinada com o trabalho, até exageradamente disciplinada. Comigo ainda há uma negligência, assim, exatamente em detrimento do trabalho. Eu percebo que, como eu te disse, ainda tem um espaço do equilíbrio. Embora eu busque esse equilíbrio constante no dia a dia, mas eu acho que existe um espaço para eu me cuidar um pouquinho melhor ainda e não ser tão disciplinada. Às vezes a gente precisa também de entender que assim, por hoje chega, né? Tá bom, deixa eu encerrar aqui, ir para casa. Bom o suficiente. O bom o suficiente, já fiz o que eu tinha que fazer.
Então, eu sou muito mais disciplinada com o trabalho do que com as minhas atividades pessoais, né? Entendi. Então, é muito natural deixar de ir ao meu Pilates porque a reunião se estendeu um pouco mais. E é isso que eu acho que não precisa ser assim, né? A gente pode encontrar esse equilíbrio melhor. Excelente. Agora vamos falar um pouco de desafios de liderança feminina. Você estava me contando antes da gente começar a gravar que você acaba de dar uma palestra muito interessante sobre isso. Mas me conta um pouquinho do como é que é a tua visão, o que as mulheres em posições de liderança, né, no topo das organizações, quais são os desafios que elas ainda enfrentam? Carol, esse assunto está bem fresquinho, porque realmente eu tive a oportunidade de falar sobre liderança feminina agora, 2, 3 dias atrás. E o que eu penso é que o desafio maior para a gente ainda é representatividade, né? Nós temos hoje, e esses dados estão frescos na minha cabeça, né? Nós temos uma população onde a maioria da população é formada por mulheres. Nós temos, então, maioria de mulheres na população brasileira. Nós temos um dado muito interessante, que a maioria, as mulheres são maioria nas universidades, então, que ingressam em universidades, nos diversos cursos. Nós temos, se não me falha a memória, 53% do trabalho formal no Brasil é também realizado por mulheres. Elas compõem aí 53% do trabalho formal. E, no entanto, quando a gente olha para os indicadores de representatividade dessa liderança em níveis mais altos de gestão, especialmente cadeiras como CEO, Conselho de Administração, nós estamos falando de menos de 15%. Então, a reflexão é essa: o que acontece entre a formação e o topo? O que acontece aí? Então, eu penso que a maior dor é representatividade, porque eu mesma dei esse depoimento quando eu estava falando na minha palestra. Falei, eu já fui diversas vezes a única mulher numa sala grande de reuniões. É muito ruim sentir que você é minoria, é muito ruim você ter que performar em dobro, você ter que mostrar, né, que você está ali, que você tem lugar de fala para emitir suas opiniões. E naquele momento ali eu percebi já há bastante tempo isso, que não é sobre competência, não é sobre o cargo, porque eu me senti minoria me sinto minoria até hoje como CEO. Dependendo da reunião que eu eu sou a única. Não, e é fato mesmo, É fato, porque é uma exceção, né? Então, eu acho que o desafio hoje para as mulheres não é a ambição, não é a competência, não é a capacidade, eu acho que é a representatividade. Então, o que eu tenho falado a respeito desse tema? Eu acho que as mulheres, e aí para as mulheres que estiverem aqui assistindo, né, a gente nesse papo, eu acho que a pergunta, ela deixou de ser para as mulheres: o que eu faço para chegar lá? O que eu tenho que fazer para chegar lá? E eu acho que a pergunta tem que ser assim: o que juntos nós, homens e mulheres, temos que fazer para que a gente possa mudar sistemas e suas estruturas para que chegar lá não seja uma exceção? Exatamente. Porque eu acho estrutural. Que é estrutural. É a questão da síndrome do degrau quebrado, né? Que a gente tanto fala, que a cada nível, e é bem o que você falou, começa na primeira promoção a gerente. Porque quando você pega até cargos de analistas, especialistas, o quantitativo é mais ou menos equilibrado. Sem dúvida. À medida que começa posições de gestão, aí os homens têm quantitativamente uma vantagem muito grande. As mulheres acabam ficando pelo caminho. Exato. E tem muito estigma por trás disso, né?
porque ainda existem perguntas como, né, você pretende ter filhos, você é casada, você... Sem dúvida. Então, esses múltiplos papéis que as mulheres muitas vezes assumem, que é a tripla jornada, que é ser a cuidadora dos pais, dos filhos, do mundo, né? Então, como é que isso tudo repercute nessa falta de oportunidades? Sim. A gente tem um gap aí que é estrutural. Forte, um gap estrutural. E é isso que eu penso. Eu acho que uma mulher sozinha, ela vai continuar sendo a exceção, e exceção não muda a estrutura. Exato. E nós precisamos abrir espaços. E eu sempre digo exatamente duas coisas que, para mim, nesse tema de liderança feminina, são muito fortes. Primeiro, não é sobre substituição. Não é sobre substituir os homens. Muito pelo contrário. É compor, junto com os homens, um equilíbrio de equidade. E o segundo ponto não é uma concessão. Eu não gosto de programas de liderança feminina que algumas empresas instituem forçadamente para dar cargo para as mulheres. Sim. Essa coisa meio cota, acho que isso não tem nada a ver. A gente não precisa de cota, a gente tem competência para chegar lá. Então... Não é um favor, né? Não, gente? Eu acho que na organização uma mulher tem que disputar o cargo de igual para igual com o homem. Só que eu vejo que na maioria das vezes o que acontece, e tem a gente tem alguns vídeos muito interessantes sobre isso, que só o fato de ser mulher já traz uma série de preconceitos. Sim, dispara uma série de estereótipos. Para quem está recrutando. Sim. Exatamente isso, mulher, filho, isso, aquilo. E é isso que tem que acabar. Está mais do que provado que as mulheres orquestram muito bem todas as suas atividades. Eu comecei aqui dizendo, eu sou casada, eu sou mãe, eu cuido da minha casa, cuido dos meus pais, enfim... Não tem muito... Isso não te impede de ser uma profissional completa. De forma alguma. Tem uma pesquisa que até recente, não sei se você já viu, que é muito interessante, porque uma das grandes questões também que trazem em relação à liderança feminina é a falta de autoconfiança da mulher no início de carreira. E acho que isso vem também por toda essa situação que a gente acabou de descrever. Então, para uma mulher se candidatar a uma vaga, por exemplo, interna, de uma posição superior, uma gerência, ela normalmente tem que passar de 90% dos requisitos. Então, se ela não tem 90% dos requisitos, ela nem se candidata. Já os homens, com 50% já estão, vamos que vamos, e o resto eu aprendo, que eu não sei, eu aprendo. É isso. Isso tem pesquisa que fala disso. Outra coisa, então, essa questão da autoconfiança. Agora, uma que me espantou e me deixou muito feliz. Aos 40 anos, quando homens e mulheres atingem 40 anos, o nível de autoconfiança medido dos dois, ele se iguala. Então, a mulher, ela, com a maturidade, ela vai se percebendo mais capaz, mais competente, mais capaz de equilibrar os papéis, e ela vai se fortalecendo. Passou dos 40 anos, Sani, as mulheres aumentam em autoconfiança e os homens diminuem. Dúvida. E os homens diminuem. Então, incrível isso. É incrível. E assim, eu não sei se você sente isso no teu dia a dia, mas eu acredito que a gente consegue perceber, Consegue perceber. Como a maturidade está ao nosso favor. Sem dúvida. A gente se sente muito mais segura e acho que até muito mais plena, né? Acho que aquela coisa de não ter que provar muita coisa deixa de ser um peso, né? Você ainda tem uma cobrança forte da sociedade por ser mulher, mas eu acho que a gente vai se redescobrindo e entendendo o real valor que você tem, né? Você começa a entender o seu valor. E acho que no início da carreira a gente não se valoriza muito. A gente, como eu disse, a gente fica naquela tentativa de parecer que tem que performar em dobro, que tem que cobrar. Tentando se provar, né? Tentando se provar. Todo. E eu acho que com o tempo a gente vai reconhecendo o nosso valor e conseguindo, né, ser mais autêntica com isso, né? Ser mais... relaxar um pouco e correr alguns riscos, né? Exato. E isso que você falou, para mim faz tanto sentido,
Quando eu fui convidada para assumir a cadeira de CEO, eu sabia que eu não tinha todas as competências. Muito provavelmente, se fosse a Sani mais jovem, não teria eu teria, nossa, não sei, será, não sei se vou dar conta. Eu olhei para o desafio e falei, eu não tenho todas as competências, e não tinha mesmo, especialmente algumas, mercado financeiro, mercado segurador, ele tem nuances técnicas muito importantes e muito relevantes. E eu sabia que ali não era a minha praia, né? Então eu falei, meu Deus, eu vou ter muito que aprender aqui. Porém, isso não me fez, em momento algum, achar que não daria conta. Olha só. Se fosse talvez mais jovem, talvez eu teria, quem sabe, até recuado. Ou nas entrevistas que eu fiz, poderia ser percebido uma camada tão grande de insegurança que as pessoas que estavam me convidando para a posição poderiam até voltar atrás em alguma medida. Então, de fato, essa segurança e se autovalorizar é muito importante para a gente conseguir crescer, né? Isso é muito legal, esse insight para quem nos acompanha aqui, mulheres que recebem esses desafios. Como é que você está respondendo? Porque às vezes a gente deixa escapar essa insegurança no início e isso pode te tirar de várias oportunidades. Com certeza, com certeza. E não podemos permitir isso, né? Não podemos. Exatamente. E agora, nesse sentido, Sani, qual é o mito de liderança que você gostaria de derrubar? Vários. Vamos lá. Primeiro, né? Existe algo que não se fala muito, né? A gente, e aqui eu estou falando mais dessa cadeira que eu ocupo atualmente, né? A gente esquece que na hierarquia também, quanto mais você cresce, mais solitária é a posição, né? Então, eu acho que um grande mito que a gente tem é que eu estou aqui numa determinada posição e desejo crescer, e eu acho que lá é tudo de bom, né? O que eu estou fazendo hoje, quando eu for, né, o chefe ou a chefe, quando eu liderar ou quando eu chegar lá, quando eu for gerente, quando eu for diretora, quando eu for CEO, presidente, sei lá. E a gente cria um pouco o mito de que esse lugar, ele só tem coisas boas, porque onde a gente está, a gente acha que não está legal. E essa não é uma verdade. Todo lugar que a gente ocupa, ele vai ter coisas boas, sem dúvida nenhuma, reconhecimentos e tal, mas ele vai ter desafios, né? E esses desafios vão se tornando cada vez mais complexos, né? Então, eu acho que um mito que a gente tem é achar que o fato de você estar lá, você está, plena, tranquila, acabaram as preocupações, né? No sentido de que você chegou e que está tudo pronto, tá até como se você chegasse e tivesse tudo pronto. E essa é uma grande inverdade, né? É um mito que a gente cria. Toda posição requer responsabilidade, desafio, comprometimento. Então, eu acho que a gente precisa fazer muito bem feito o que a gente está fazendo agora, onde eu estou, no lugar que eu estou, independente da posição que eu ocupo, porque é isso que vai me acompanhar. Porque quando você chegar um degrau acima, você tem que continuar com um nível de compromisso alto, forte, responsável. O accountability, ele precisa te acompanhar. Cresce exponencialmente, Cresce exponencialmente. E eu acho que há sempre um mito disso, né? Que quando eu for chefe, eu posso, né? Tá tudo você está sendo muito mais observado, você está sendo avaliado com uma régua muito mais alta. A coisa vai ficando cada vez mais desafiadora, na verdade, né? E para você se manter atual, competitivo, profissionalmente, não há zona de conforto. Você precisa se reinventar o tempo inteiro. E esse é outro ponto. Eu tenho que correr, eu tenho que estudar, eu tenho que, não sei, investir aqui o meu tempo em capacitação porque eu quero chegar lá. E aí, de novo, o mito. Quando eu chegar lá, eu não preciso mais fazer isso.
Não existe isso. Você precisa se manter atualizado, você precisa continuar se autonutrindo e se desafiando para que você continue olhando e vendo que você tem muito a aprender. Exato. Você tem muito a aprender. Eu acho que a hora que a gente achar que já sabe tudo, esquece a carreira de corporativa, Exato. né? Aliás, na vida, né? Na vida, A gente não pode incorrer também nesse erro de achar que se eu cheguei lá é porque eu já sei tudo. Não. Você vai continuar tendo que aprender e você precisa investir em você sempre. Não é só para alcançar a posição A ou B. Você chegou lá, continue investindo. Porque senão perde o propósito também, né? A gente nunca... Eu tenho muito isso, né? Eu acho que a gente nunca está pronto. E essa é a beleza, é o movimento, né? Eu acho que eu sei, já não sei. E ainda mais nesse mundo que a gente vive hoje, quem é que sabe o que vai acontecer daqui 1 ano, 2 anos? Então, essa sensação de que chega lá, eu parei, eu já cheguei, não preciso crescer, não existe. Esquece. E praticamente você respondeu o que seria a minha pergunta de fechamento, mas eu vou fazer mesmo assim para ver se você quer trazer algo mais. Líderes que se encontram nesse momento como você esteve 2 anos atrás e ainda está, né, de alguma forma, em contextos de reinvenção, onde o único caminho é se reinventar, seja profissionalmente ou seja à frente da empresa que você lidera. O que você diria para esses líderes? Qual que é o seu conselho para eles? Olha, o desafio de transformar e de se reinventar, e eu diria que na CSH a gente está se reinventando quase que diariamente para manter o nível de engajamento, manter o propósito e até trabalhar a retenção do capital intelectual que é tão importante para a companhia. E eu diria que premissa, você que está liderando isso, você precisa estar feliz no que você está fazendo, tem que começar por você. Se você não estiver feliz naquilo que você está fazendo, não vai dar conta. Não vai ter de onde tirar energia, né? É muito cansativo. O processo de reinvenção, ele é muito cansativo, porque é muita energia que a gente coloca diariamente, né? Para se reinventar, para mobilizar, para gerar significado. Então, acho que a premissa é, primeiro, uma conversa consigo mesmo. Entenda se você quer estar onde você está e por quê, para que você tenha também seu significado e seu propósito e esteja feliz. Se você estiver feliz com aquilo, se essa situação de transformação, de reinvenção, ela tem significado, ela faz sentido para você, você vai estar energizado. E aí, com energia, a gente consegue fazer o trabalho que tem que ser feito, não é? Então, eu penso muito que a condição básica é essa. Quem está liderando a transformação e a organização precisa ser o mais engajado de todos, precisa acreditar de verdade no que está fazendo. Senão, não ressoa, não alcança. E foi uma fala tão autêntica e do propósito não romantizado, do propósito como combustível real para um processo de evolução, de transformação. Excelente, Carol. Eu adoro quando você coloca isso, porque não é romântico, gente. Não é. É o que te dá energia, o que te faz levantar realmente. E o líder, quando ele está desenergizado, as pessoas percebem. Com certeza. Então, a gente pode falar o que quiser, mas assim, o corpo parece que está mandando uma outra mensagem. Com certeza. Não é? Sem dúvida, né? O corpo fala, né? Fala. Sem dúvida. Excelente. Sani, muito obrigada. Eu que agradeço, Que conversa Carol. boa. Obrigada. E olha, espero que a gente tenha outras oportunidades e quero te ver mais e mais compartilhando essa tua energia e essa tua serenidade
oportunidade de liderança que pode inspirar tanta gente. Obrigada, eu agradeço imensamente a oportunidade de vir aqui falar um pouco, né, do meu trabalho, do trabalho da companhia e, enfim, trazer aqui um pouco de ideias, inspiração e espero que para quem assistiu e acompanhou, que tenha sido realmente muito útil, né? Se 10% do que a gente falou aqui ficar, já valeu a pena. Tá ótimo. Muito obrigada para você que nos acompanhou até aqui. E se essa conversa foi útil para você, compartilhe com outras pessoas para ajudá-las também nesse processo de desenvolvimento. Até a próxima!